Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Invasores. Eu e a sinhazinha trocávamos pelo menos uma carta por semana, pois não aguentávamos esperar mais de 2 meses entre o envio e o recebimento da resposta. Então, escrevíamos toda semana, e quase toda semana tínhamos carta nova para ler, mesmo que as notícias fossem velhas. Eu estava escrevendo para ela naquela noite, depois que os sarus foram embora, quando ouvi os gritos da Ainá. Corri para ver o que estava acontecendo e a encontrei na sala, tentando impedir que 4 homens levassem o Aderonque e o Adedaiô. Eram 2 deles para cada menino, um segurando pelos pés e outro pelo tronco, para que eles não se debatessem. Mas nem precisava, pois eles pareciam desmaiados e não moviam um só músculo, enquanto a mãe, deitada no chão, levava muitos chutes ao tentar segurar os homens pelas pernas. Fiquei parada, sem saber o que fazer, e minha primeira reação foi correr até o quarto dos ibejis e ver se estavam lá. Não precisei chegar à porta do quarto para ouvir o choro de um e depois do outro, mas, mesmo assim, resolvi dar uma olhada e confirmar que estavam sozinhos e bem. Quando voltei para a sala, os homens já tinham ido embora e a Ainá estava deitada no chão, chorando e sangrando muito, por conta de um corte logo acima de um dos olhos e outro na boca. Ela não conseguia me contar o que tinha acontecido, e logo imaginei que eram os homens da tribo do ex-marido dela, sobre os quais o Aiodelê já a tinha nos alertado. Mas nunca pensei que pudessem entrar na minha casa sem fazer barulho e levar os meninos daquele jeito. Depois, a Ainá contou que era feitiçaria, que eles sabiam rezas que faziam as pessoas não acordarem por nada. Mas a Ainá também sabia rezas que anulavam isso, e tinha acordado sentindo a presença deles no quarto ao lado, o quarto dos meninos, pois ela dormia com os ibejis. A Ainá tentava se levantar e caía, e eu já estava ficando atordoada com o choro dos seus irmãos, não sabendo a quem socorrer. Por sorte, os vizinhos começaram a chegar, atraídos pelo barulho, e a Ainá pediu que fossem atrás dos raptores, mesmo sabendo que já deviam estar longe. Ela também queria ir, mas era só se mexer um pouco para gritar de dor, colocando as mãos de um lado do tronco, logo abaixo do peito. Deixei que ela ficasse na companhia das mulheres, pedindo que tentassem acalmá-la, e fui tentar fazer os ibejis pararem de chorar. Com todo aquele barulho, eu não conseguia pensar direito, além de estar apavorada por saber que aqueles homens tinham entrado na minha casa e que, no lugar dos filhos da Ainá, poderiam ter levado os meus. Quando voltei para a sala, a Ainá já estava mais tranquila e confirmou que aqueles eram os filhos de um irmão do ex-marido dela, e tinha medo do que fariam com os meninos. Na hora, pensei que iriam vendê-los ou dá-los para os comerciantes de escravos, mas não falei nada. E mandei um dos vizinhos ir até o forte para pedir que o José Joaquim vigiasse os embarques dos próximos dias e que, se possível, desse uma olhada no barracão do Xaxá, o mesmo onde eu tinha ficado e onde ainda ficavam quase todos os escravos embarcados em Uidá. A notícia do rapto correu à vizinhança e logo chegou a Conceição com um dos filhos, que foi chamar a Iacumane. Assim que chegou, ela deu uma olhada na Ainá, falou sobre ossos quebrados e foi buscar umas ervas para tirar a dor. Antes, disse para a Ainá se mexer o mínimo possível, para que os ossos não furassem nada por dentro do corpo, e me pediu que amarrasse um pano em volta do tronco dela. Eu ficava correndo de um cômodo ao outro, providenciando o que me pediam e vigiando os ibejis, pensando que o dia seguinte não ia ser nada fácil, sem dormir e com muitas providências a tomar para a viagem dos sarus. Acidente. No dia seguinte, deu quase tudo certo. A notícia correu à cidade e logo cedo apareceram a Norbesse e a Hana, que ficaram com a Ainá e os ibejis enquanto fui tratar do embarque das mercadorias.
Falei com o Sr. Nicholas e ele mesmo acompanharia o embarque dos tonéis de óleo de palma e das mercadorias dos fornecedores da Norbesse, que também estavam guardadas em seu galpão havia 3 dias. Fui até o forte e conversei com o José Joaquim, que tinha dado busca no barracão do Xaxá, sem encontrar os moleques. Ele disse que vigiaria cada embarque e mandaria me chamar se tivesse qualquer suspeita. De lá, fui até o lugar marcado para encontrar os sarus e os levei para serem apresentados ao Sr. Nicholas. Voltei para casa, dei o peito aos ibejis e fui atrás da Jacinta para ver se ela podia passar alguns dias na nossa casa, para me ajudar a cuidar da casa, dos ibejis e da Ainá, que, com certeza, ficaria um bom tempo de cama. A Jacinta podia, mas teve que levar com ela a Geninha, a filha mais nova, por não ter com quem deixá-la. Os outros 2 filhos, a Rosinha e o Tomé, já estavam maiores e quase se cuidavam sozinhos, com a ajuda do Juvenal e das pessoas que dividiam a casa com eles. A Jacinta era despachada, chegou e tomou logo conta da casa, deu banho nos ibejis e os colocou para dormir junto com a Geninha. Fez café e serviu para as pessoas que estavam visitando a Ainá, e me senti um pouco mais tranquila para sair novamente, sabendo que todos ficariam bem cuidados. Fui falar com os sarus e fiquei sabendo que o navio estava sendo carregado e ficaria pronto para partir naquela mesma noite, como eles queriam. Quando me lembrei de que tinha deixado em casa coisas que queria mandar para o Tico, principalmente algumas instruções por escrito, voltei para pegar. Fiquei espantada quando dobrei a rua e vi que havia um ajuntamento em frente à casa, e quanto mais eu me aproximava, mais tinha certeza de que era algo muito grave. Algumas selvagens estavam sentadas ou rolando no chão, chorando, e as crianças delas foram correndo ao meu encontro, gritando que a menina ia morrer. A primeira menina de quem me lembrei foi a Maria Clara, e então comecei a correr, só parando, com muito alívio, quando a via no colo da Norbesse. Ouvi um choro forte vindo do quintal e fui até lá, para encontrar a Jacinta sentada no chão com a Geninha no colo. A menina estava desfalecida e tinha um pano ensanguentado enrolado em uma das mãos, que estava apoiada com todo o cuidado sobre a mão da mãe. Em volta das duas, algumas mulheres rezavam e outras choravam, e quase fui derrubada por outra que saiu da cozinha carregando uma pá cheia de cinzas. Fiquei ainda mais atordoada quando a mulher desenrolou o pano e vi que faltavam 4 dedinhos, que a mão da Geninha tinha sido decepada bem na metade da palma. A mulher pegou o que tinha restado da mão da menina e colocou dentro da pá, onde ainda havia brasa misturada às cinzas. Por uns instantes ela começou a chorar, mas logo em seguida desfaleceu novamente. As mulheres em volta tinham feito silêncio e pude ouvir claramente o chiado da carne em contato com a brasa, e depois senti o cheiro de queimado. Na hora veio a vertigem, ao lembrar o que o Sr. José Carlos tinha mandado fazer com Lourenço, e me encostei na parede, para vomitar quase em cima de uma mulher que estava sentada ali perto. Depois, escureceu tudo, e só me lembro de acordar na sala, com a cabeça no colo da Hannah. Eu não tinha ficado desmaiada por muito tempo, pois ainda ouvi o choro no quintal, e perguntei a Hannah o que tinha acontecido. Ela respondeu que a Jacinta estava na cozinha, esquentando água, quando ouvi o grito da menina atrás dela, e se virou e só teve tempo de ver a faca caindo no chão, seguida pelos dedinhos. Tinham mandado chamar a Iacumane, mas ela não estava em casa. Ninguém soube dizer se havia outro curandeiro nas redondezas, e então pedi que mandassem alguém até a casa do Boconon, Prudêncio, dizendo que era para mim e perguntando se ele podia fazer o favor de atender a menina. Eu me sentia responsável por aquela tragédia, pois tinha ido atrás da Jacinta, sendo que nada daquilo teria acontecido. Portanto, estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar a Geninha. Já tinha feito isso uma vez, no Sunset, quando pedi remédio ao capitão, e senti que a vida dela estava novamente em minhas mãos,
e seria capaz de levá-la a qualquer lugar onde houvesse alguém que não a deixasse morrer. Então me lembrei do Dr. Jorge, da Bahia, e de que precisava mandar as coisas do Tico, que entreguei a alguns moleques que estavam por ali, prometendo dar dinheiro se eles fossem e voltassem sem mexer em nada, e o mais depressa possível. O Boconon chegou carregando uma caixa e me pediu que o levasse até um quarto vazio, onde pudesse ficar a sós com a menina, sem ser incomodado por ninguém, em hipótese nenhuma. Desocupamos o quarto dos meninos da Ainá, onde já não tinha muita coisa mesmo, e pedi que a Norberce mandasse as pessoas embora, pois elas não tinham mais nada para fazer ali. Mas ninguém queria sair, principalmente porque tinham visto que lá dentro estava o Boconon do próprio Xaxá, que não atendia ninguém que não fosse da família ou por uma solicitação dele. A Norberce e a Hannah puderam ficar, pois eram da família da Ainá, do Adoronquê e do Adedaiô, e precisavam decidir o que fazer, já que o Ayodele não estava em casa naqueles dias. A Ainá ficou desesperada quando as duas decidiram que iam esperar pela volta dele, e só se acalmou quando prometi que mandaria alguém até as plantações de algodão para pedir que voltasse logo. Enquanto conversávamos, tentávamos acalmar a Jacinta, que estava desesperada com os gritos que ouvíamos como se estivéssemos no quarto, junto com a Geninha e o Prudêncio. Ouvir o choro da menina era um suplício, mas também um alívio. Quase um alívio de que ela ia sobreviver e estava bem, pois quem chorava naquela altura só podia estar bem. Nunca soubemos o que o Prudêncio fez lá dentro. E antes de ir embora, ele ainda deixou umas ervas para a Jacinta fazer pomada e disse que precisava muito falar comigo, que eu fosse até a casa dele no dia seguinte. Naquela noite, dormi muito mal e, nos breves períodos de sono entrecortado, sonhei com a minha avó e com a nega Florinda. As duas estavam conversando, mas não conseguia entender o que diziam. Achei que o Prudêncio poderia me dizer que aquele sonho tinha alguma relação com a conversa que ele queria ter comigo. O Boconon. Eu estava certa, e assim que entrei na casa, ele disse que os voduns da família estavam bravos comigo, pois, mais de um ano depois da volta à África, eu ainda não tinha feito nada para honrá-los. O Boconon se prontificou a me ajudar na montagem de um quarto dos voduns na casa nova, onde eu deveria ter um altar igual aos muitos que havia na casa dele. Além dos próprios voduns, ele também honrava o do Xaxá e os da família do Xaxá, que eram muitos. A casa do Prudêncio era simples e ampla, mas de uso particular dele só havia uma sala e 3 quartos. O resto era todo dedicado aos cultos, com altares, objetos de culto, objeto dos voduns, pinturas nas paredes, alguns vasos de plantas e, com destaque, os vasos dos assentamentos. O vodum da família do Xaxá se chama Dagon e é da mesma família de Dan, o vodum da família real do Daomé. O Dagon é um vodum da água, ligado às cobras, mas também é o mensageiro do vodum Xelegbatá e o das pestes, e tem uma forte ligação com o Revioso, o das tempestades. Ou seja, o Dagon é um vodum muito importante, talvez o segundo em importância em todo o Daomé, depois de Dan. Mas também é o vodum mais diferente de que já ouvi falar, porque ele foi criado especialmente para o Xaxá. Não é nenhum ancestral dele. O Prudêncio disse que talvez a mãe do Xaxá, que era uma índia do Brasil, soubesse alguma coisa sobre voduns, pois tinha dado ao filho um anel com o desenho de uma cobra, o vodum da família do rei Guizo. Ele não tirava esse anel por nada, provavelmente a conselho da mãe, e é bem provável que isso tenha influenciado o presente do rei Guizo, os voduns, dados junto com o título de Xaxá. Além do Dagon, seu vodum pessoal, o Xaxá ganhou mais 2 voduns para a proteção da cidade de Uidá, um para ser assentado na entrada e outro na saída. Dizem que muitas crianças morriam na família do Xaxá antes de ela ter o próprio vodum,
E isso parou de acontecer quando o Dagon também ganhou uma família de 6 Voduns, um convento, uma cerimônia e uma hierarquia no culto. Além de muitos adeptos, que são todos os Voduns dos milhares de escravos do Xaxá. Quando entrei em um dos quartos dos Voduns da casa do Bokonon, tinha havido algum culto recente, pois ainda pairava um forte cheiro de sangue no ambiente, e mesmo o altar não parecia estar todo seco. Sobre a cama de terra na qual repousava o Vodun assentado, havia alguns objetos de metal que tinham sido alimentados com óleo de palma e galinhas. Os ossos delas estavam lá, junto com os ossos de carneiros. Quando sacrificamos um carneiro para o Vodun, podemos comer a carne e dar o sangue para ele, que também gosta dos ossos, que ficam guardados como uma espécie de lembrança. Havia ainda outros objetos, mas não pude olhá-los direito, pois o Prudêncio tinha pressa de sair de lá. Acho que não queria que ninguém soubesse que tinha me deixado entrar na sala onde se cultuavam os Voduns mais poderosos de Uidá. A riqueza e a saúde do Xaxá com certeza vinham dali, assim como a esperteza para fazer negócios, muito própria de quem cultua os Voduns da família de Dan, os Voduns Pitons. Providências. Ao sair da casa do Prudêncio, passei pelo forte, e o José Joaquim achava que os meninos não tinham sido postos à venda, pelo menos não em Uidá. O mais certo era que tivessem sido levados para a tribo da família, com o que também concordava a Ainá. Para ela, os meninos seriam feitos escravos sim, mas dos parentes, como tinha acontecido com ela. O José Joaquim achou melhor não fazer nada, esperar pelo Ayodelê e ver o que ele decidia, porque, em África, um simples desentendimento em família podia se transformar em uma guerra entre tribos. Não era o caso, pois eu, a Norbesse, a Hana, a Zira, o Ayodelê e a Ainá não éramos uma tribo, mas mesmo assim achei que ele tinha razão, que eu deveria ajudar dentro das minhas possibilidades. Talvez tenha sido um pouco covarde, porque tive medo do que os selvagens poderiam fazer comigo, ou pior ainda, com os ibejis. Você foi uma criança mais bonita do que seus irmãos, mas devo confessar que eles eram mais engraçadinhos. Não havia quem não gostasse deles, que também não passavam um dia sem receber presentes, principalmente por causa da condição de ibejis. Quando voltei para casa, naquele mesmo dia, comecei a pôr em prática o que o Bokonon tinha dito, e isso acalmou um pouco os Voduns, que esperariam até a construção da casa nova. Também escrevi uma carta para o Tico, pedindo que ele procurasse na Bahia 3 bons presentes, um para o Xaxá, em agradecimento por ter liberado o Prudêncio para ir até a minha casa socorrer a Geninha, outro para o próprio Prudêncio, de quem eu começava a me tornar amiga, e outro para o Isidoro de Souza, um dos filhos do Xaxá, de quem eu queria me aproximar. Eu o tinha visto caminhando pela rua, seguido por vários escravos, e achei que devia ser uma pessoa interessante. Vestia-se de maneira diferente e tinha inclusive um uniforme do exército francês, o que irritava os ingleses e até mesmo alguns portugueses e brasileiros, por causa de um episódio que no Brasil já estava esquecido, a expulsão da família real de Portugal, mas que em Uidá era bastante lembrado e com muita raiva. Entre todos os filhos do Xaxá, o Isidoro era o mais rico e provavelmente o que herdaria o título depois da morte do pai. Tinha uma belíssima casa em Popô, que não cheguei a conhecer, mas que o Sr. Nicolas disse superar a do pai, pelo menos em bom gosto. Por causa da ascendência francesa, que o Sr. Nicolas tentou renegar ao assumir o apelido brasileiro, o Isidoro gostava de conversar com ele, principalmente quando o assunto era Napoleão Bonaparte. A casa do Isidoro era bem mobiliada, com tudo importado da Europa, mas o grande destaque eram as paredes, onde várias gravuras de Napoleão estavam enquadradas em riquíssimas molduras. Havia Napoleão para todos os gostos, seja em batalhas com seu exército, na ilha de Santa Helena, onde se refugiou, e no enterro que fizeram para ele na França. Ao contrário do pai, que depois se estabeleceu no Dahomey, raras vezes saiu de lá, o Isidoro gostava de viajar e tinha sido educado no Brasil.
A maior parte da fortuna dele estava na Bahia, onde também havia se tornado ferreiro. O John e o Ayodele voltaram a Uidá com um dia de diferença, e certa noite nos reunimos para decidir sobre o Aderonque e o Adedayo. O John não quis saber daquela história, dizendo educadamente, e concordei com ele que, na qualidade de estrangeiro, não tinha a mínima ideia de como as coisas funcionavam, portanto, nem poderia opinar. Eu também teria preferido me manter de fora, mas não pude, em consideração a Ainá, pois a família dela tinha sido muito boa para mim nas 2 chegadas a Uidá. E também porque eu entendia o que ela estava sentindo por causa do meu problema com você. Pensando bem, eram situações muito parecidas, e, se eu estivesse no lugar dela, sabendo para onde você tinha sido levado, não pensaria 2 vezes antes de sair atrás. Mas ainda havia o agravante de ela estar presa a uma cama, imobilizada e com muitas dores, tendo que confiar que outras pessoas fariam o que só uma mãe seria capaz de fazer. Ou talvez não. Talvez permanecer em casa tenha sido melhor e mais seguro para ela. A Ainá teria sido capaz de qualquer coisa para ter os filhos de volta, assim como os selvagens seriam capazes de qualquer coisa para mantê-los, por uma questão de honra. O Ayodele resolveu reunir 3 amigos e ir até lá, para ver se os meninos estavam mesmo com a tribo e tentar pegá-los de volta. Eu dei a ele algum dinheiro e disse que poderia dar até mais, se fosse o dinheiro que os homens queriam. Mesmo achando que não era só isso, ele levou 2 sacos de cauris para o caso de estar enganado. Aquela confusão toda ajudava o tempo a passar depressa, ajudava a pensar menos no Brasil e na Bahia, ajudava a sofrer menos de preocupação com você. Não vou ficar falando mais disso para não te cansar e para não parecer que passo o tempo todo querendo me justificar, querendo mostrar a você todo o esforço que fiz. Mas, entre as instruções que mandei ao Tico, estava a ordem de pegar uma parte do dinheiro que eu teria a receber pela venda das mercadorias no Brasil e reservar para pagar as buscas. Ele daria um pouco ao genro da sinhazinha, que ficou cuidando do escritório em Salvador, e mandaria outra parte para o Dr. José Manuel, em São Sebastião do Rio de Janeiro, que se encarregaria de enviar também ao conhecido que estava fazendo o mesmo trabalho em São Paulo. Não sei direito o que faziam, mas pedi que continuassem com a publicação de anúncios nos jornais, visto que você sabia ler, e fizessem o que mais fosse necessário, pois eu pagaria todos os custos e honorários. Era o que eu podia fazer, e hoje me parece pouco. A nossa casa estava uma grande confusão, desde o acontecido com a Geninha, e pedi a Jacinta que continuasse por lá, pois eu queria ter certeza de que a menina estava sendo bem cuidada. Exceto pela dor, que às vezes a fazia chorar por horas seguidas, ela estava se recuperando bem, recebendo visitas diárias da Iacumani, que rezava a ferida, passava pomadas e voltava a enrolar com um pano limpo o resto da mãozinha dela. A Ainá também sentia dores, tinha quebrado algumas costelas, mas sua única reclamação era em relação aos meninos. Tive que arrumar mais uma empregada, a filha de uma brasileira indicada pela Conceição, pois não conseguia cuidar da casa e dos negócios, principalmente porque estava para chegar um navio do Brasil com o Felipe, o Rafik e provavelmente mais 2 pessoas. A Norbesse, a Hannah e a Zira tinham que cuidar da vida, da barraca do mercado, e não podiam me ajudar em quase nada. Elas estavam bravas com a Ainá, pois não queriam que o Ayodele se envolvesse diretamente no problema dela, porque tinham medo do que podia acontecer a ele, e eu não sabia de que lado ficar quando as 3 começavam a discutir. Principalmente quando, alguns dias após a partida do Ayodele, a Norbesse entrou em casa feito um raio, dizendo que era para a Ainá pedir que o seu homem se afastasse daquilo tudo. Depois de muito brigar, ela finalmente se acalmou e contou que o Ayodele tinha voltado da tribo e estava machucado.
ele e os amigos tinham tentado conversar com os homens, que os puseram para correr debaixo de uma chuva de pedras, depois de roubarem tudo o que tinham, inclusive o dinheiro. O Ayodele não quis contar, mas um dos amigos disse a Hannah que os homens avisaram que só estavam deixando que eles partissem vivos para que contassem à mãe que os meninos estavam na tribo e de lá não sairiam. O mesmo amigo disse que não voltaria, como o Ayodele estava planejando, pois eles não entregariam os meninos sem muita luta, porque era grande a falta de homem nas aldeias, por causa das guerras. Eles estavam morrendo ou sendo capturados, e naquela aldeia, especificamente, eram todos velhos, e os filhos da Ainá estavam em idade de casar para tomar conta das mulheres. Mesmo muito novos, eles já podiam ser pais, ajudando a aumentar a população, além de serem filhos de um homem que tinha sido importante para a tribo, e cuja descendência deveria ser continuada. As meninas não contavam para isso, porque o sangue que prevalecia era o do homem. Chorando muito, a Ainá concordou que o Ayodele não deveria voltar lá, mas não tinha como ir falar com ele, presa à cama. O Ayodele não ia ouvir a Norbesse, então pediu que eu fosse no lugar da Ainá. Encontrei-o em casa, furioso, dizendo que tinha passado uma grande humilhação e que se vingaria. Eu disse que os amigos não queriam mais acompanhá-lo e achava que eles estavam cobertos de razão, e consegui convencê-lo de que, já que era assunto de família, os outros parentes também deveriam ser consultados, os de Porto Novo e de Cotuno, para os quais mandamos recado explicando o problema e pedindo uma opinião. Enquanto isso, ganharíamos tempo para pensar na melhor solução e, principalmente, para o Ayodele se recuperar, porque ele já não era tão novo e tinha um corte bastante feio na cabeça.